Estou tentando descomplicar o coaching para que se torne uma ferramenta cotidiana que pessoas comuns possam usar. Então, a definição que temos para coaching e o faça do coaching um hábito é: você pode continuar curioso um pouco mais e correr para a ação e dar conselhos um pouco mais devagar, porque a maioria das pessoas são maníacos de dar conselhos. Elas amam isso. Alguém começa a falar e em cerca de 10 segundos eles dizem: já sei o que responder. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você provavelmente é mais conhecido pelo seu livro Faça do Coaching um Hábito, que vendeu mais de 1 milhão de cópias. E também lançou um livro chamado Como Trabalhar com Quase Todo Mundo, que trata de 5 perguntas para construir os melhores relacionamentos possíveis. Eu quero perguntar primeiro, por que algumas pessoas têm dificuldade para ter relações e intimidades mais profundas e significativas, tanto com pessoas, mas também nas suas carreiras, em comparação com pessoas que parecem ser tão carismáticas, presentes, conectadas, que sabem exatamente o que dizer, são engraçadas e interessantes. Como é que a gente pode ser mais magnético? Entendi. Como podemos ser mais magnéticos? É uma ótima pergunta. Bem, parte disso é inerente. Acho que algumas pessoas já estão programadas para dizer: estou aí, estou com você, estou interessado em você. Posso fazer seus olhos brilharem, posso fazer meus olhos brilharem também porque eu estou tão animado com isso. Nesse fim de semana estive com um amigo em comum, Rory Vaden. Ele é assim. Ele vem até você e ele disse: tô tão animado para te conhecer, isso é ótimo. Eu fico tipo, eu tô me sentindo ótimo. E nem sei quem é você, cara. Então nós nos conhecemos, é claro que ele também o conhece. Então acho que algumas pessoas têm essa disposição de dizer: eu amo as pessoas, eu estou aí. Mas para os introvertidos do Certo, mundo. e eu sou um pouco assim, eu tenho meus momentos, mas há uma parte de mim que pensa: eu não gosto de pessoas o tempo todo. Eu me afasto delas um pouco. E eu acho que há duas partes. Como eu digo isso, eu acho que tem pessoas que dizem: eu me importo com relacionamentos. É aí que começa, tipo, minha vida melhora por meio das pessoas. O trabalho é feito por meio das pessoas. Então, como eu faço para construir relacionamentos com pessoas que me permitam fazer essa mágica acontecer? E um filósofo, Martin Buber, disse: olha, existem 2 tipos de relacionamento. Existem relacionamentos eu-você e relacionamentos eu-isso. Eu-você. Eu-você e eu-isso. Eu-isso. Eu-você é quando você aparece e está presente para aquela pessoa. Você aparece em sua humanidade, eles aparecem na humanidade deles e você pode estar lá apenas para a bagunça e a glória. E tudo isso, toda catástrofe, como às vezes é chamada, eles ficam tipo: estou construindo esse tipo de relacionamento. E os relacionamentos eu-isso são um pouco mais transacionais, mecânicos. Eu estou tentando conseguir algo de você. E acho que o mundo puxa você para os relacionamentos eu-isso. Estamos todos ocupados, todos sobrecarregados, todos tentamos sair na frente com as nossas ambições. Acho que as pessoas que têm uma verdadeira magia são aquelas que dizem: eu estou apenas tentando construir relacionamentos eu-você, eu estou tentando mostrar meu coração, estou tentando ver o seu coração, estabelecer essa conexão. Sem necessariamente tentar provar nada, conseguir nada, mas apenas dizendo: eu estou tentando ver você como ser humano completo que é. Qual é a pergunta que faz com que a pessoa que faz a pergunta seja mais magnética para quem a recebe e também de forma que a pessoa que recebe se sinta a pessoa mais interessante do mundo inteiro? Sim. Acho que provavelmente há muitas perguntas que pode se fazer. Depende da pessoa e depende do momento, mas acho que o segredo é ouvir a resposta. Existe a capacidade de fazer uma boa pergunta e depois dizer: eu me importo com o que você está dizendo. Não estou sentindo necessidade de intervir, interromper, ou agregar valor, ou superar você e dizer como eu também fui de férias para a Grécia e bebi uma garrafa de vinho ainda melhor do que a sua. Existe essa capacidade de estar presente para dizer: me diga qual é a sua resposta para isso. Então eu tenho momentos diferentes e eu digo: o que você anda fazendo? É uma ótima pergunta se eu estou realmente interessado nisso, se não for só uma transação. Às vezes eu quero ir mais fundo, então eu digo: qual é a coisa que finalmente é hora de largar? Qual é o fardo que carregue que finalmente é hora de largar? E em Toronto, ocasionalmente organizo jantares, eu e mais 2 pessoas. Selecionadas aleatoriamente, estão na minha esfera do mundo, mas é o caso que vem junto. Então, eu trago 5 perguntas para a mesa, e é tipo, cada pessoa escolhe uma pergunta.
Então eles respondem a pergunta e então nós dois outros respondemos a pergunta. São perguntas a nos abrir um pouco, a criar uma vulnerabilidade, a nos mostrar um pouco mais de nós mesmos. Então fazemos uma rodada respondendo a pergunta e em seguida a segunda pessoa escolhe uma das 4 perguntas restantes. Fazemos outra rodada. Isso te dá um jantar de 3 horas. É isso, é o que eu preciso. Só para abrir uma Sim, conversa. porque é tipo, qual é o fardo que finalmente chegou a hora de largar? Interessante. Ótima pergunta. Você pode ir mais fundo nisso se quiser. Qual é a encruzilhada que você está? Qual é a lição mais difícil que você continua tendo que aprender? Quanto é suficiente? Todas essas questões infinitamente grandes com as quais você pode se sentar e lutar. Se eu tivesse perguntado há 10 anos quanto é suficiente, você teria uma resposta interessante. Eu teria sentado lá e dito, isso é interessante. Você tem E se razão. eu me sentar com você agora e disser, Luiz, agora, tudo mudou, você tem livros, podcasts, tudo mudou, já se passaram 10 anos desde que você começou esse seu negócio. Mas agora quanto é suficiente? Entende? Tá com fome de quê? Agora. Sabe? Porque quem é você nesse mundo e o que é sucesso nesse mundo, isso mudou, isso muda para todos. Então, eu amo ter uma série de perguntas diferentes, porque há momentos em que, se fui convidado para um jantar e pergunto qual é o fardo que finalmente chegou a hora de largar, a pessoa fica tipo, hã? Quem é esse cara? Hã? Como assim? Eu só tô aqui para bater um papo. Só quero falar sobre o Oscar. Coisas Sim, eu só quero superficiais, falar né? sobre o Oscar, os esportes, o fim de semana, o trânsito, o clima. É engraçado. E sabe, uma pergunta que eu faço no final do dia é: qual foi a melhor coisa de hoje? Ótima pergunta para fazer às pessoas: qual foi a melhor coisa do dia? Porque o que você está convidando é uma história, e o que você está convidando é: diga-me algo que eu não sei. Diga-me algo que te ilumine. Se você puder fazer uma pergunta e depois ouvir e ver os olhos deles brilharem, o que você tem aí é uma relação eu-você, potencialmente. É interessante. Você me lembrou um vídeo. Eu vi recentemente sobre o Jim Carrey. Sim. Acho que foi um vídeo de um ano atrás. Ele estava dizendo que estava se aposentando de atuar. Certo. E ele estava dando uma entrevista falando sobre isso. Ele disse: eu acho que. Eu terminei depois desse último filme. E o entrevistador diz: você tá brincando, né? Ele fala: não, eu terminei. E eu vou te dizer algo que eu acho que nenhuma celebridade diria, que é: eu fiz o suficiente, tenho o suficiente, sou o suficiente. Uou, dá arrepios na gente ouvir isso, né? Né? E eu tava pensando comigo, eu não tenho Sim. certeza de quantos anos ele tem agora, provavelmente uns 50 ou 60, mas eu pensei, ok, você teria dito isso há 30 Não. anos. Tem conversas diferentes em épocas diferentes da vida, né? Quando você tem 30, tá tentando fazer Exatamente. sucesso. Você fica tipo, tô com fome, eu vou fazer tudo o que posso, vou fazer o máscara, vou fazer o que eu preciso, vou me dedicar ao máximo por aquela coisa boba, mas agora ele é um recluso, ele fala, eu adoro isso. pintar, ele fica tipo, eu tô fazendo isso. Encontrei a segunda montanha para escalar e não é tentar fincar uma bandeira em Hollywood. Ou acumular mais riqueza ou algo assim. Tentar ser um humano plenamente expresso, eu acho, é ótimo. Então eu acho que muito disso também é entender em que época de vida a pessoa está, né? Isso mesmo. Sobre como fazemos perguntas, como iniciamos uma conversa, Sim. como nos conectamos a eles. E também porque muito do que você faz é como posso ajudar. É isso que sinto que está no cerne, sabe? E penso, então, qual é a pergunta que vai ajudá-los? Parte do sucesso do livro Faça do Coaching um Hábito é uma pergunta como, qual é o verdadeiro desafio para você? Essa é uma das questões e é a que as pessoas se identificam porque elas têm 2 coisas. A primeira é a que diz, vamos ajudar a descobrir qual é a verdadeira questão que precisamos consertar, porque muitas vezes estamos ocupados consertando o problema errado. Nós somos seduzidos a pensar que a primeira coisa que alguém diz é a verdadeira resposta, mas quase nunca é. É apenas a primeira resposta deles, não é a verdadeira resposta. Então, qual é o verdadeiro desafio aqui? Você pode dar um exemplo do que as pessoas podem dizer? Diga a pergunta novamente, qual Sim. é a resposta típica que alguém poderia Então, dar? se você vier até mim e disser, Michael, eu amo o meu podcast, e eu tenho grandes ambições para ele, eu sei que você tem, e eu estou realmente dedicado a ampliá-lo para crescer, torná-lo não só um podcast, eu digo, ótimo. Há uma parte do meu cérebro que diz, olha, eu sei coisas sobre crescimento e sobre marketing, então uma parte de mim pensa, eu vou agregar algum valor a essa conversa, eu vou mostrar ao Lois o quão inteligente eu sou, eu tenho todas essas táticas, ferramentas, estratégias, pessoas e coisas do tipo. Mas, ao invés disso, se eu disser, olha, meu conselho
esse pode nem ser o verdadeiro problema, esse pode não ser o verdadeiro desafio. Então eu digo, mas Lois, qual é o verdadeiro desafio para você? Você pensa, bem, o verdadeiro desafio é que ainda estou tentando descobrir o que é sucesso, ou o verdadeiro desafio é que, na verdade, o podcast precisa se transformar nisso para ser isso. Eu digo, sim, mas o que é um verdadeiro desafio? Você fica tipo, oh, o que mais? Então o que é? É ir mais fundo, né? Eu estou descascando a cebola. Então, parte do poder dessa pergunta é que ela acelera você em direção ao verdadeiro desafio. Mas então o ingrediente secreto não é qual é o desafio? E não é qual é o verdadeiro desafio. É qual é o verdadeiro desafio para você. Agora não estamos falando sobre o aspecto externo do podcast, ou seja, do que for. É Louis. Você é um fundador. Está na linha de frente. Você é o homem na câmera. Você tem a visão, é o visionário. Qual é o desafio para você em desenvolver o podcast? Poderia ser completamente diferente. É tipo, eu preciso diminuir luz da marca Luz, porque eu penso exaustivo, eu não consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo, uma conferência em Ohio, outra não sei onde, tenho que filmar em Los Angeles, tenho coisas demais aqui. Ou preciso que essa marca dure 100 anos. Então, como isso funciona? A menos que você tenha algum segredo que ainda não nos contou, provavelmente não estará aqui em 100 anos. Você parece muito bem para sua idade. Você parece jovem, sua pele está brilhante, seus olhos brilham. Mas eu digo, você provavelmente não estará aqui há 100 anos, então é tipo, a questão é longevidade? Você pensa, na verdade minha ambição de expandir o podcast não é uma expressão de que preciso mais ouvintes, mas uma marca de 100 anos. Ou ainda, poderia ser... o seu diretor de operações é um amigo de longa data, mas outro cara apareceu com habilidades interessantes, então... Você diz tipo, as coisas estão estranhas com ele, foi tão bom por tanto tempo, eu confiei nele para tudo, mas agora ele se voltou contra mim, nós nos distanciamos e, na verdade, eu preciso de alguém com nível diferente de habilidade. Então, sabe-se lá o quê? Eu tô apenas inventando, ok? Mas o poder disso é adicionar para você no final da pergunta, porque agora eu tô fazendo você segurar o espelho, é tipo, ok, esse é o grande desafio, o que há de difícil nisso para mim? Tudo isso é para dizer, é assim que você faz uma pergunta a serviço de uma outra pessoa. Uau! O fato de eu dar a você minhas respostas muitas vezes serve para que eu pareça inteligente. Claro, eu estou tentando agregar valor e ajudar, mas quero que você pense que eu sou um ótimo convidado e que me convidaria de volta e pensaria que ele é mais inteligente do que Simon Sinek, com quem eu estava conversando antes hoje. Simon Sinek é um cara inteligente, mas na verdade toda essa coisa de ser voltado para os outros pode ser uma coisa bastante poderosa, se você pensar assim. Por que você acha que Faça do Coaching um Hábito explodiu nesse enorme sucesso, vendendo mais de 1 milhão de cópias? Qual é a essência daquilo com que as pessoas lutavam e para qual você foi capaz de dar uma solução? Acho que é descomplicar o coaching. Porque coaching vem com muita bobagem. Existem pessoas na comunidade de coaching, e sei que muitos ouvintes fazem parte disso, eles ficam tipo, entendemos e adoramos, entramos para a seita, ou seja lá como se diz. Então eles gostam disso, mas para muitas pessoas no mundo elas pensam, eu não sei, o que é coaching? É coaching esportivo? É coaching de vida? É coaching de desenvolvimento humano? É terapia? É sobre consertar alguém que está quebrado? Alguém com problema? Tem tantas coisas que vêm com isso. E quando eu estava escrevendo Faça do Coaching um Hábito, eu tinha certeza de quem eu queria servir. Tipo, um profissional de nível médio a nível sênior, você gosta do seu trabalho. E você está um pouco estressado? Você tem uma boa equipe, mas pensa, eu poderia estar melhor, você está trabalhando demais, você se tornou gargalo para a sua própria equipe. Eu fico tipo, eu estou tentando descomplicar o coaching para que se torne uma ferramenta cotidiana que pessoas comuns possam usar. Então, a definição que temos para coaching e o Faça do Coaching um Hábito é, você pode continuar curioso, um pouco mais, e correr para a ação e dar conselhos um pouco mais devagar? Porque a maioria das pessoas são maníacos de dar conselhos, eles amam isso. Alguém começa a falar e em cerca de 10 segundos eles dizem, eu já sei o que responder. Por que a abordagem errada na construção de conexões magnéticas, relações e coisas mais profundas aconselhar alguém quando ela vem até você com um problema? Ótima pergunta. Seja na carreira ou numa relação essa íntima. Pergunta é muito boa. Então, um mentor meu, um professor chamado Ed Shine, morreu há 6 meses, aos 90 anos, mas ele escreveu um livro incrível chamado Liderança Humilde. No livro, ele fala como os relacionamentos podem
subir ou descer de nível. E isso é sobre o status, a autoridade e o controle que você tem nesse relacionamento. E aqui está a ironia, o paradoxo de tentar ser útil dando conselhos. Assim que alguém chega até você e diz blá blá blá, esse é meu desafio, e você diz, ótimo, já sei qual é o problema, eu mal conheço você, mas creio que tenho a solução disso aí bem aqui comigo. Você age como superior e, na verdade, você o diminui um pouco. Ironicamente, se você se apressar em dar conselho, criará uma resistência na pessoa que está tentando desesperadamente ajudar, está fazendo isso porque tem um bom coração, mas existe aquele ponto de resistência. O que há de poderoso em desacelerar a pressa em dar conselhos, então não é sobre deixar de dar conselhos, é ir devagar. É que você continua dando-lhes poder e autoridade e mantém o foco neles. É como... Como você faz isso? Bem, eu pergunto, qual é o desafio para você? Então eu fico quieto, ouço a resposta e deixo você tentar lutar com isso e entender isso. Aí você cria novos caminhos neurais em seu cérebro, você tem suas próprias ideias. Você não está me ouvindo dizer, vou te salvar e te resgatar disso e acabar com o relacionamento. Estou tentando te dizer, olha, eu estou realmente aqui do seu lado e confio que você pode resolver essas coisas. Eu tenho algumas ideias e vou compartilhá-las com você. Mas qual você acha que é o verdadeiro desafio para você? Qual é o verdadeiro desafio para você? E se esse é o verdadeiro desafio, que ideias você já tem? Porque eu sei que você tem algumas ideias. Quais são as ideias que você tem? Então eu estou fazendo que eles façam todo o trabalho a serviço deles mesmos, para se sentirem fortalecidos, inteligentes, sentindo que ainda são donos do problema. Quando penso em coaching, penso em amor feroz, tipo, amor que significa que quero que eles sejam o melhor que eles podem ser, que eles tenham o impacto que eles desejam no mundo. Mas feroz significa que eu não vou resgatá-los, salvá-los ou ser legal com eles necessariamente, eu vou pressioná-los e provocá-los um pouco. Acho que um ótimo coaching pode ter um elemento desse amor feroz. É fazer uma boa pergunta e dizer, até onde você pode chegar sem mim? Aposto que não chega muito mais longe do que eu pensava. É. Isso é legal, eu gosto disso. E se alguém se sentir que não pode procurar um mentor, um coach ou um guia para ajudá-lo a resolver seus próprios problemas profissionais ou pessoais, como um indivíduo pode ser um bom coach para si mesmo, Sim, sem ter alguém que ele admira para orientá-lo? é complicado, porque somos muito permissivos com nós mesmos. Ficamos presos e Somos permissivos, pensamos... ficamos presos. É difícil sair da própria cabeça em relação a isso. Então, acho que há algumas coisas em que você pode pensar. Uma é que você não precisa necessariamente pagar dinheiro a um coach, mentor ou guia para obter esse tipo de suporte profissional de que você deseja. Você pode simplesmente dizer, deixe-me ver se consigo combinar algo com as pessoas que eu conheço na minha vida. Eu tive um grupo mastermind por 15 anos, eu e mais 5 pessoas. A gente relatava praticamente diariamente, 3 ou 4 dias por semana, tipo, ando fazendo tal coisa. Falávamos ao telefone a cada 2 semanas e depois uma vez por ano nos reuníamos para sair e tal. E era de graça. Mas pensamos, vamos apoiar uns aos outros em termos do que podemos fazer. Então eu acho que é uma maneira de você ser a pessoa que estende a mão e diz, ei, e se apoiássemos um ao outro? Porque um apoio iria me ajudar e talvez um pouco de apoio te ajudasse. E vamos agir no nosso melhor palpite para isso. Mas, se isso parece excessivo, registrar um diário ou algo assim seria poderoso, porque, de certa forma, você precisa sair da sua própria cabeça. Então, quando eu estou escrevendo um diário, tento fazer o método matinal de 2 minutos, em que você escreve páginas todas as manhãs. Eu fico tipo, não consigo, não tenho nada a dizer, eu estou entediado, quero checar meu e-mail. Então, tenho 3 perguntas no início do dia e 2 perguntas no final do dia. As 3 perguntas no início são, o que eu percebo? Então, para mim, o que eu percebo é sobre o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo, o que está bem na minha frente, o que está me incomodando, com o que eu estava sonhando ontem à noite, o que está fora da janela. De certa forma, trata-se de tentar estar mais presente. Mas, para mim, Luiz, não sei se isso se aplica a você também, mas eu estou tentando estar um pouco mais conectado com os meus sentimentos. Apenas e eu não sou muito pensando bom em nisso. vivenciar seus sentimentos, né? Eu sou um cara cabeça.
E parte do trabalho que eu estou tentando fazer envolve, existe tanto conhecimento em seu corpo, em seus sentimentos, eu gostaria de ficar mais conectado com isso. Então, o que você percebe me ajuda nisso. Pelo que você está grato é a segunda pergunta, porque isso é uma solução mágica, na verdade. Há tantas pesquisas que dizem que pequenos atos de gratidão, regularmente, deixam você mais feliz, tornam você uma pessoa mais feliz. Verdade. E a terceira coisa é qual é o principal objetivo hoje? Porque tem muitas tarefas a fazer, notoriamente super comprometido. E penso, se tivesse uma coisa, qual é essa coisa? Para que, ao terminar o dia, eu fazer 48 tarefas e nenhuma delas ser as duas que eu tinha que ter feito. Certo. Então, no final O conceito de comer o sapo Sim, primeiro, comer né? o sapo primeiro, você entendeu? Então, no fim do dia, eu pergunto, qual foi a melhor coisa de hoje? Às vezes, isso me ajuda a entender o progresso que fiz. A Teresa Mabley, professora de administração de Harvard, diz, as pessoas ficam felizes fazendo pequenos progressos em coisas que importam. E eu digo, mas às vezes não se trata de progresso, às vezes é qual foi a coisa pela qual eu mais quero ser grato e qual foi a melhor coisa do dia. Então, a quinta pergunta para mim no final do dia é com quem eu quero estar em contato amanhã. Porque não só existem todos os tipos de pesquisas sobre o aumento da solidão na América, no Canadá e em todo o mundo, mas eu me sinto solitário. Eu me sinto um pouco isolado. Eu fico tipo, conheço pessoas boas e não estou programado para contatá-las, então quero contatar para continuar sendo a pessoa que diz, vamos nos conectar. Vamos nos relacionar no modo eu-você, me deixe continuar presente em sua vida. Eu gosto disso, são 5 perguntas, 3 da manhã, 2 da noite, Sim. para se perguntar, para estar mais presente e mais conectado com quem você é, com o que você faz. E então, o relacionamento eu-você Sim. envolve servir a outros e se relacionar com outros, né? Assim, estar lá totalmente. Então, eu tenho uma noção de quem você é. Você está presente comigo. Não recebo só a máscara. Tirei a máscara. E mesmo que eu esteja usando uma máscara, penso, eu conheço a máscara que você está usando e tenho uma noção do que está por trás dessa máscara. Você tira uma máscara e surge outra máscara mais sutil. Em alguns aspectos existem máscaras infinitas, mas é como se você estivesse perto de deixar isso de lado. Vocês não estão necessariamente tentando provar seu status social um com o outro, ser melhor que o outro, mas fica assim, enxergo o que há de melhor em você e estou fazendo o melhor que posso para trazer à tona o melhor de você. Você está fazendo o mesmo por mim? Essa é a isso é mágica. lindo. Como o Faça do Coach um Hábito apoia os relacionamentos eu-você? Sim. O que eu adoro nessa pergunta, Luiz, é que ela atinge algo sobre o qual eu geralmente não falo, sobre o Faça do Coach um Hábito, que é a maneira que ele perturba a hierarquia e o poder. Então, a maior parte do meu trabalho acontece em um ambiente corporativo. O Faça do Coaching um Hábito é lido em todos os lugares. Recebo cartas de pais, cartas de pastores e cartas de treinadores esportivos. Então, ele transcendeu isso. E as organizações têm uma maneira de simplesmente estabelecer uma hierarquia entre as pessoas, o que é inerentemente uma relação eu-isso. E se você é o chefe e alguém vem até você com um problema, muitos de nós pensamos, meu trabalho é ter a resposta. O que é assustador para os chefes, porque eles dizem, tem tanta coisa acontecendo, eu não sei a resposta. Eu mal sei as respostas para as minhas coisas, imagina as respostas para as coisas pelas quais você é responsável. Mas eles dizem, é assim que eu ajudo, é assim que eu mostro valor, é assim que eu afirmo minha autoridade. E o que você está fazendo ao responder a uma pergunta é devolver à humanidade essa pergunta dizendo, olha, eu vou aumentar seu status, sua autoridade te dar autonomia, a competência, a confiança e a autossuficiência para descobrir essas coisas por si só. Ao fazer isso, você está realmente dizendo, eu estou te dando toda a humanidade, não estou tirando isso de você. Eu acho que naquele momento, você tem a oportunidade de ser humano para humano enquanto trabalha em conjunto, em vez de chefe para subordinado. Interessante. Quais são as principais perguntas que todo coach deve usar para capacitar efetivamente a pessoa com quem está se comunicando e construir uma relação mais profunda? Em Faça do Coaching um Hábito, há 7 boas perguntas. Tem 5 perguntas diferentes nesse novo livro, mas em Faça do Coaching um Hábito, há 7 boas perguntas. Então vou te dar um gostinho.
O primeiro é os suportes para livros, a pergunta 1 e a pergunta 7. Então as pessoas estão ouvindo e dizem: eu gostaria de ser mais coach e ficar curioso por mais tempo, mas como eu faço para começar? É tipo, eu tenho certeza de que eu conseguiria fazer isso se engatasse, mas não tenho certeza de qual é o primeiro passo. A pergunta inicial é: no que você anda pensando? O que é realmente poderoso nisso e o que não é o que está na agenda? E não é sobre o que sempre falamos. Não é sobre isso que eu quero falar. É no que você anda pensando. Com o que você está animado, preocupado ou nervoso, ou apenas sente, tipo, é sobre isso que eu quero falar, então é esse o ato de dar e compartilhar autoridade e autonomia. A pergunta final da série, então, se é o suporte para livros, como começar e terminar, é a questão do aprendizado, o que foi mais útil, mais valioso aqui para você? Nessa conversa? Nessa conversa. Eu faço isso. Eu estava falando em um grupo para 500 pessoas ontem e no final da sessão eu falei: volte-se para a pessoa ao seu lado e pergunte o que foi mais útil ou valioso para você nesse momento. O que é incrível é que nunca é o que eu realmente pensava. E, de novo, quando você faz essa pergunta, você ganha 2 presentes, 3 presentes. Um é ajudá-los a nomear o que aprenderam. Caso contrário, eles podiam esquecer. Então eles pensam: ok, eu estou articulando o que foi mais útil. Quando eles fazem isso, você se inspira e as pessoas se lembram do que você disse. Em segundo lugar, e aqui está o presente, você pode ouvir o que for mais útil e mais valioso. Às vezes é diferente do que você estava pensando, e às vezes você pensa: essa conversa não teve nenhum valor, eu estava sem entender nada aqui. Mas eles dizem: não, na verdade foi isso que, sabe, na verdade eu consegui captar. Isso pode ser poderoso para um grupo, mas não para outro Isso mesmo. grupo. E quando eu estava falando para essas 500 pessoas e falei: me digam algumas das coisas que funcionaram, 10 pessoas diferentes, 10 coisas diferentes que eles tiraram dessa sessão comigo. Então, o que é também manipulador, mas no bom sentido, é que você está dizendo: esta foi uma conversa útil? Você está dizendo o que foi mais útil nessa conversa. Então você está se enquadrando nessa conversa como uma conversa útil e valiosa, o que faz com que eles considerem você mais útil e valioso, o que fortalece o relacionamento. Interessante. E qual a diferença entre uma conversa fundamental e Sim. uma conversa que é considerada normal? Sim. Então, esse é o cerne desse novo livro, sabe? Nossas relações de trabalho têm um impacto muito grande em nossa felicidade e sucesso. É, verdade. Tipo, Você passa muito tempo no trabalho. você passa muito tempo no trabalho e se parar um momento e pensar em um dos relacionamentos de trabalho mais difíceis que já teve, foi um pouco infeliz para você. Você pensa nas idas e vindas do que aconteceu e depois no impacto que teve sobre você. É significativo. E você ouve pessoas falarem sobre isso? Eu me senti desconfiado, me isentei, encolhi, perdi minha confiança, larguei meu emprego. Basicamente, uma má relação de trabalho irá encolher e diminuir você. Então, quando você vira a situação e diz: me conte sobre um ótimo relacionamento de trabalho onde você se sentiu visto e ouvido, um relacionamento eu-você, e você volta àquele momento, imagina o dar e o receber, e você dirá: e que impacto isso teve em você e no seu trabalho? Eles dizem: eu me senti maior, me senti mais ousado, me senti mais corajoso, corri mais riscos, trouxe mais de mim mesmo, trouxe minha genialidade para a mesa. Então pode haver uma grande diferença. E a maioria das pessoas diz: eu vou cruzar os dedos e torcer pelo melhor. Eu espero ter sorte. E espero que possamos descobrir à medida que avançamos o que não deu muito errado. Eles não estabelecem uma intenção. Então, a conversa Não estão se fundamental- preparando para uma conversa. A conversa fundamental é definir uma intenção. E é tipo, converse sobre como trabalhamos juntos, antes de mergulhar na conversa sobre no que você está trabalhando. É difícil porque estamos programados para querer falar sobre as coisas que precisam ser feitas porque estão lá e são urgentes, e são empolgantes, e são brilhantes, e são importantes, e são críticas. Então pensamos: vamos começar. Mas se você disser: olha, vamos parar, e disser: como vamos trabalhar juntos antes de começarmos? Antes de começarmos a filmar aqui, eu disse: Lois, me diga, você teve algum ótimo convidado de podcast? O que aconteceu? O que ele fez? O que você fez? O que devo saber sobre isso? Tenho certeza de que não teve um convidado ruim no podcast, mas com a classificação um pouco mais baixa, que não tinha mágica. O que aconteceu? Qual foi a diferença? O que estamos fazendo é criando um contrato de que seja um ótimo
podcast, para você e para todos os que estão assistindo, eu quero que eles digam, nossa, isso foi demais. E você quer isso também porque você diz, eu quero que todos os meus episódios sejam brilhantes. Então eu digo, vamos falar sobre o conteúdo? Vamos falar sobre como você e eu podemos trabalhar juntos para que isso aconteça? Porque acontece através das pessoas. Então nós vamos nos alinharmos quanto a não faça isso, seja assim, ou talvez não seja assim. Tipo, quando eu converso com a sua equipe, porque eu também faço as mesmas perguntas a eles, então o que faz um bom convidado? E o que você e eles disseram é, bem, quanto mais autêntico puder ser, melhor. Isso é realmente útil. Há uma sensação de vulnerabilidade, compartilhamento e serviço. Eu respondo, ótimo, porque no meu melhor, eu acho que é assim que eu tento ser. Mas isso foi muito útil, me dar permissão total em relação a isso, enquanto outras pessoas dizem seja sucinto, organizado, diga frases de efeito, sem frases longas, sem histórias aleatórias, sem ficar agitando suas mãos. Eu fico tipo, ok, eu também posso fazer isso, mas eu digo, acho que entendi as regras e agora estou tentando me permitir ser a melhor versão de mim mesmo. Dar realmente o meu melhor dentro daquelas limitações ali, que posso ser para o meu bem, para o seu bem, para o bem de Certo, então é todos. se preparar antes, fazer as perguntas antes da conversa fundamental, né? Correto? Bem, a conversa fundamental é... Aqui estão 5 perguntas que podem te ajudar a ter uma conversa sobre como vocês trabalham bem Ah, juntos. ok, entendi, ok. Porque, sabe, uma coisa é dizer, vocês deveriam falar sobre como trabalham juntos antes de começarem a trabalhar, mas a maioria das pessoas diz, ok, eu acredito nisso, mas como eu faço isso? Eu nunca fiz isso antes, eu respondo, bem, aqui estão algumas perguntas que podem ajudar. Claro, Sim. eu adoro isso, hein? Se você está numa relação íntima, Sim, não numa relação de trabalho, mas numa relação íntima, eu acho que você tem uma dessas perguntas que é a pergunta do bom encontro. O que é que você pode aprender com relacionamentos anteriores bem-sucedidos versus o que você aprende com relacionamentos frustrantes? Eu acho que é interessante perguntar isso na intimidade, né? exatamente. Qual foi a parte do seu relacionamento anterior que foi realmente ótima, né? Talvez você não precise entrar em detalhes sexuais, sim, né? eu sei. Mas do que se Informações tratava, demais. né? Talvez vocês tenham conseguido se Sim. comunicar de maneira eficaz ou Sim. talvez você tenha resolvido com calma quando houve conflito. Quais eram as coisas boas que funcionavam bem? Quais foram as coisas que não funcionavam bem? Eu acho que você consegue um estado Concordo. mental melhor. Uma compreensão em torno de, ok, como é que a gente cria esse acordo, quais são os nossos limites, os acordos nessa relação pessoal e íntima, né? Então, eu estou com a minha esposa há 30 anos. Nós nos conhecemos bem. Como você a enganou? Eu sei, ela estava atordoada e confusa. Nós dois chegamos à Inglaterra para estudar e deixamos relacionamentos muito ruins para trás. Ela estava passando por um divórcio. Eu tinha estragado o relacionamento anterior que eu tive, em parte porque ela estava na Austrália, eu estava indo para Oxford, estava tudo muito complicado. E acabamos sentados um ao lado do outro em um ônibus de Oxford para Stratford-upon-Avon para ver uma peça de Shakespeare. É uma estrada longa e estávamos namorando talvez 2 ou 3 encontros. Foi muito, muito, muito cedo. De alguma forma caímos nessa conversa sobre o que estamos fazendo. Eu tinha 25 anos, ela tinha 36, então tínhamos idade suficiente para dizer, queremos fazer isso certo. Então nós pensamos, nós não somos mais crianças, temos um pouco de experiência, vamos realmente tentar fazer isso. Então, na verdade, tivemos essa conversa. Foi incrível e doloroso ao mesmo tempo, até porque estávamos na parte de trás de um ônibus e ambos estávamos enjoados e talvez outras coisas também. Mas pensamos, isso é o que eu aprendi com meus relacionamentos anteriores. Eu disse, olha, aqui está o que eu aprendi com os relacionamentos que eu estraguei. Eu tenho um jeito de desaparecer na minha própria cabeça e achar que nunca vou perder a pessoa. E ela disse, ótimo, porque eu vou te matar se isso acontecer. Eu fiquei tipo, isso é realmente útil. Ela respondeu, isso simplesmente não vai acontecer sob minha supervisão. E isso é verdade. É muito difícil fazer isso com a Marcela. Mas antes de termos qualquer estrutura, antes de eu resolver tudo isso, tive sorte, ou talvez fiquei desesperado, porque eu realmente gostava dela. Eu pensei, não quero estragar tudo. Eu estraguei os últimos. Quero que esse seja ótimo. Na verdade, tivemos uma conversa sobre questões de encontros bons e ruins que você está falando e o que podemos aprender com o passado. Porque tanto nos bons e nos ruins, os padrões se repetirão nesses encontros. Eles vão continuar aparecendo no futuro. Então, por que vocês não são explícitos sobre isso um com o outro, para que possam navegar em torno disso, para que possam saber onde estarão os pontos críticos, para que possam se preparar e dizer como vamos consertar isso?
Quais você acha que seriam 3 perguntas baseadas em experiência pessoal e em tudo que você pesquisou e ensinou em Faça do Coach um Hábito, mas também no novo livro? Quais seriam as 3 perguntas que toda pessoa deveria fazer ao seu parceiro antes do casamento, para tentar se preparar para uma relação consistente e amorosa, sabendo que vão haver altos e baixos, mas se preparar para o melhor relacionamento possível ali? Bem, eu vou pegar uma das perguntas do livro, que é a quinta e a última pergunta, que é como vamos consertar quando as coisas derem errado? A Isso é pergunta do ótimo, reparo. muito bom. E eu acabei de reconhecer todo o trabalho de grandes pessoas como Esther Perel, Terry Real, John Gottman e Dan Siegel, esses gigantes no mundo dos relacionamentos íntimos que realmente estudaram isso por anos. Enquanto eu escrevia esse livro e mergulhava novamente em todo o material deles, 2 coisas ficaram realmente claras. Os relacionamentos que duram são aqueles que são consertados, e a maioria de nós não é muito boa em consertar relacionamentos. A maioria de nós quebra muito mais facilmente do que pensamos. Nós pensamos, me sinto um pouco quebrado, um pouco traído, decepcionado. E muitos de nós luta ou foge, ou qual é a outra opção? Fugir, E Terry Real... congelar. Sim, Terry Real disse que congelar e fugir são 2 opções, mas a terceira que ele sugere, da qual gosto muito, é consertar. Lutar, Fugir fugir, ou consertar. consertar. O que Interessante. vai entrando no modo de resgate. Se você É. conhece o triângulo dramático de um psicólogo chamado Stephen Kaufman, ele diz, quando os relacionamentos ficam disfuncionais, 3 papéis se desempenham: a vítima, o perseguidor e ao salvador. Eles são todos igualmente disfuncionais. O salvador soa melhor do que a vítima e o perseguidor, mas ele é tão ferrado quanto. Sim, é. São formas reativas de comportamento e mantêm o relacionamento estagnado em disfunções. Uau. Em lutar, fugir e consertar, você tem a descrição cerebral dessas 3 funções. Então, eu acho que... Interessante. Porque quando você está nos primeiros 2 anos de casamento, na verdade, em todos os anos que antecederam isso, é maravilhoso. Tipo, isso é maravilhoso. Ela é incrível, eu sou incrível, nós somos incríveis. E qualquer soluço você pensa, coisa pequena, superamos isso porque todo o resto está funcionando para nós e é fantástico. Mas depois de 2 anos é tipo, ok. O véu cai um pouco, você esclarece outras coisas e sairá dos trilhos em algum lugar. Pode ser uma explosão, pode ser um amassado, uma rachadura, uma dobra, ou algo assim, mas algo vai acontecer. Então eu diria, eu gostaria de ter feito essa pergunta porque eu não fiz. Como vamos consertar quando as coisas derem errado? Como vamos lutar? Como vamos lutar de uma forma que não nos quebre, mas seja uma fonte de aprendizado e crescimento, de limpeza e reinicialização? Eu acho que meu amigo Jay Shetty falou sobre isso no seu livro recente. Sim. Era sobre o sucesso de uma relação em quão bem vocês lutam e quão Certo. bem sucedidamente vocês podem lutar Eu juntos. concordo, sim. E não machucar um ao outro, além do reparo, né? Que é a pergunta do Sim. reparo. Como é que a gente vai consertar quando der errado? Eu acho que é a morte por 1000 cortes de papel, né? Pode ser. Quando você machuca Sim. alguém aos poucos, é tipo, eu simplesmente não me importo Sim. mais. Se você não aprende a consertar, eu acho que é fundamental nas relações íntimas, nas familiares, nas amizades, carreiras, consertar as coisas quando talvez você sinta que havia algo que não era bom, né? Mas eu acho que o desafio é fazer essa pergunta de reparo, né? Como é que você vai consertar quando as coisas derem errado? Pode ser fácil de dizer, quando as coisas derem errado, eu vou ficar bem, eu vou pedir desculpas. Sim. Você pode fazer isso. Mas então, quando essa hora chega, 2 anos Sim. depois, você fica tipo, vai se ferrar, Exatamente. você é horrível, eu não vou falar contigo por 1 semana. Aí Você tá a pode não mágica. se lembrar do que você disse antes. Provavelmente não vai. Mas essa não é a mágica da pergunta. A mágica dessa pergunta é que ela diz, as coisas vão dar errado. É um reconhecimento de que o momento da lua de mel vai passar e que as coisas vão ficar difíceis e você terá a chance de revisitar. Então, acho que é útil obter as melhores suposições das pessoas sobre como elas vão consertar quando derem errado. Se eles conseguirem fazer isso, todos se beneficiarão. Mas
O que eu penso ser o verdadeiro poder oculto dessa pergunta é que ela diz, vai dar errado, e estamos reconhecendo isso agora. E quando dizemos como vamos consertar, estamos reconhecendo um compromisso compartilhado de querer consertar. E quando dá errado, é algo que você pode dizer que está dando errado. Na verdade, podemos falar sobre isso dar errado, porque já foi discutido antes. Acho que é essa permissão e compromisso compartilhado que podem realmente fazer parte da verdadeira magia dessa questão. E talvez você possa dizer, não está dando errado, simplesmente a gente não está na mesma página, ou tem algo errado. E eu acho que esse é um dos motivos pelos quais eu amo ouvir histórias sobre atletas de classe mundial, Navy SEALs, lutadores de MMA, Certo. porque eles falam sobre a preparação para situações desafiadoras. Tipo, como é que eu vou sair dessa situação desafiadora? Normalmente, como atleta, é o esporte solo coletivo, mas o lutador de MMA não treina apenas em pé, socando quando está saudável, na melhor posição Certo. possível, né? Ele treina Certo. de maneira que ele fique de cabeça para baixo, Certo, sim. com o pescoço encostado Exatamente. na gaiola, Sim. um braço atrás das costas, levando soco pra Agora, caramba, resolva isso. Sim. dizendo como é que eu vou sair Sim, dessa, né? exatamente. Ele não diz, vou ficar bem, nunca vou estar nessa situação. A mesma coisa com os Navy SEALs, eles treinam pra, ok, aqui tá a missão, no melhor cenário possível, é esse o plano, mas Sim, qual é o plano alternativo quando tudo dá Certo. errado? certo. Quando essa pessoa se machuca, quando isso não funciona, então o que é que a gente faz ali? Eu acho que quando a gente se prepara e reconhecemos que algo vai dar errado, não iremos 100% de acordo com o planejado, na intimidade, na carreira, Certo. relações. O que é que eu posso fazer para ser responsável pela minha parte? Como é que eu posso voltar para o alinhamento? Eu acho que isso é algo poderoso nessa pergunta, né, a Sim. do reparo. E comentando, talvez, aquela citação dos SEALs, eu sei que Jane, ele também disse, não estamos à altura da situação, caímos ao nível do nosso treinamento, Ao nível dos nossos hábitos, sistemas. Porque há variações, mas é como se você se preparasse para bagunça. Mas para mim, apenas a permissão, não tive essa conversa com minha esposa e gostaria de ter tido porque não temos brigas explosivas, temos momentos de separação onde eu entro na minha própria cabeça e eu a considero garantida, nós fazemos isso. Fico tipo, como podemos consertar isso enquanto está acontecendo? Teria sido uma conversa mais saudável, nós resolvemos isso. Mas teria sido uma conversa mais saudável mais cedo, se pudéssemos ter feito. Claro. Que pergunta você acrescentaria? Eu fiz uma pergunta, mas qual é a pergunta que está em seu coração em termos de estabelecer relacionamentos íntimos para o sucesso? Eu só penso nas coisas que eu fiz com Marta, minha namorada, que é essencialmente tudo o oposto do que eu fiz antes. Nós estamos juntos há 2 anos, né? Não é um casamento de 30 Sim. anos, então eu estou compartilhando essa informação porque acho que as pessoas podem dizer, bem, espera até 5 anos, até 10, tudo isso. Mas o que me fez dizer, tipo, essa é a minha parceira e eu posso realmente me sentir seguro, emocional, espiritual e fisicamente seguro com essa pessoa, foi que no início eu disse, olha, eu cometi muitos erros nas relações anteriores e, bem, na real nenhuma delas deu certo. Mas, em cada uma delas, eu queria fazer terapia quando a relação não funcionava. E as parceiras que escolhi nunca quiseram fazer isso Sim. comigo. Elas eram resistentes, demorou 1 ano e meio, 2 anos sem funcionar. Eu dizia, e aí, vamos fazer terapia e encontrar apoio? Sim, E elas nunca queriam. E eu disse, olha, isso não é um ultimato, mas eu quero me sentir emocionalmente seguro. Você estaria disposta a fazer terapia desde o início da relação? Não quando tiverem problemas no futuro, mas podemos ir juntos agora? sim, E ela disse, cara, 100% seria incrível. Eu tô disposta a fazer qualquer coisa. Ela disse, eu sempre quis fazer também. Eu Sim. fiquei tipo, ok, apenas reconhecer isso. sim, Então a gente fazer isso tem sido um processo fundamental de criar um espaço seguro para poder falar sobre coisas delicadas, desconfortáveis, para criar limites, acordos, compromissos, o que não removeu todos os atritos ou sim. conflitos, mas removeu muito disso e deu pra gente muito mais graça, flexibilidade, liberdade
para ter coragem de se comunicar quando acontece de tipo, não vai dar certo. Sim. E isso foi uma coisa linda, apenas fazer essa pergunta. Eu não sei se essa é a pergunta, não é a pergunta da terapia, mas é como Sim. você está aberta a receber apoio externo, Sim. a ter essas conversas? Sim. É muito poderoso mesmo. Então, para mim, essa foi uma linda conversa. Uma coisa muito boa. Bem, a pergunta que se refere no livro é a pergunta do dia ruim. Do O que dia podemos ruim. aprender com relacionamentos frustrantes do passado? E é tipo... Essas são minhas palavras, não as suas, Lois, mas quando o relacionamento era difícil, eu não sentia que tinha o apoio que precisava e não sentia que a outra pessoa estava tão comprometida em consertar ou fazer reparos quanto eu. Eu não sentia. E isso é o que eu realmente quero. E existe uma definição bom. de relacionamento de adulto para adulto. Um relacionamento entre adultos é ser capaz de pedir o que quer, sabendo que a resposta pode ser não. Você nem sempre tem o que deseja, mas ser capaz de pedir o que deseja é algo muito raro e também é muito poderoso. E, sabe, parece que pela sua história, o que aprendi é que descobri o que quero e tenho coragem de pedir o que quero. Isso fez toda a diferença. E a coragem de ir embora, né? A pergunta constante, quais são suas práticas e preferências? Eu fui muito claro com ela no início do namoro. Na verdade, nos primeiros dias em que a gente se conheceu, eu disse, esse é quem eu sou, Certo. essa é a minha visão, é pra cá onde eu tô indo, isso é o que eu farei, isso é o que eu não farei. Sim. Não vou viver esse tipo de relação ou esse tipo de vida. Sim. Se você quiser me colocar em alguma caixa estereotipada de certas relações, essa pessoa não sou Sim. eu, não significa que eu vou estar fora de alinhamento com uma relação monogâmica, mas eu sou um ser humano motivado. Eu administro um negócio, tenho uma visão que vai exigir uma certa quantidade de energia e esforço. Sim. E ela fez uma pergunta desde o início que foi, essencialmente, quais são suas preferências e quais são suas prioridades. Sim. E eu nunca tive coragem, antes, de ser honesto sobre minhas prioridades. Sim. Agora isso pode evoluir com o tempo, qualquer outra coisa, mas... Eu disse, nenhuma mulher vai querer ouvir o que eu vou te dizer. Tem certeza que é a resposta? Tem certeza que é a verdade? Foi um momento Tom Cruise. Você não aguenta a verdade? Eu disse, tem certeza que você quer que eu te conte a verdade? Eu falei, eu não acho que você vai querer sair comigo depois disso. Porque ninguém do meu passado foi capaz de lidar com isso. Foi capaz de receber isso. Então ela disse sim. Eu disse, ok. Bem, foi bom conhecer você, mas... Bom pra você. Essas são minhas Momento de prioridades. coragem. E eu não estava disposto a me abandonar mais como eu tinha feito. No passado, como eu sempre fiz. Eu me abandonei para poder fazer uma outra pessoa se sentir feliz, se sentir bem, se sentir segura, protegida, em vez de dizer, esse é quem eu sou. E talvez signifique que não somos bons agora. Que não somos compatíveis para essa relação. E vamos ver se isso funciona. Sim. Mas sempre faltou essa coragem, né? Porque eu tinha medo de machucar as pessoas. Eu disse, minha prioridade número 1 é a minha saúde. Nenhuma mulher que eu vi que ela não é a prioridade número 1 de uma relação com um parceiro íntimo. Sim. A maioria delas, né? E eu disse, minha prioridade número 2 não é você ou a nossa relação. E ninguém que eu vi que não é o número 2, né? Pelo menos o 2. Pelo menos me deu uma medalha de prata, cara. Exato, Não, eu disse, minha relação íntima será minha terceira prioridade. Agora deixa eu contextualizar. Porque minha saúde é a prioridade máxima para que eu tenha mais energia, foco e valor para você e para mim a segunda prioridade. Coisa fundamental que permite que todo o resto seja construído, relacionamentos e negócios, sim. E a minha segunda prioridade é a minha visão de servir pessoas. Se você me impedir de ter saúde, se eu não me sentir saudável, eu não vou ser bom para ti. Se você me impedir de cumprir meu propósito, tentar me impedir disso, eu vou ficar ressentido, frustrado, impaciente. Mas se você concordar que essas são minhas prioridades, você sentirá que a prioridade número 1 é você. Então, criar esse contexto de conversa, apenas preparar o cenário e dizer, você nunca pode me afastar disso, a menos que haja uma emergência ou algo assim, mas não pode ser não vá pra academia, não quero que você faça isso. Preciso mais de você aqui comigo. Eu falei, tipo, eu não sou esse cara. Sim. Talvez em 10 anos isso mude, talvez mude, mas... Qual foi o trabalho que você fez
que te permitiu agora pedir o que deseja e ser tão claro assim? Eu precisava curar muitas feridas da minha criança interior, Certo. na real, e ter uma relação diferente com o meu eu psicológico mais jovem, porque eu nunca consegui ouvir ou ser validado da maneira que eu precisava validar ele. Eu nunca consegui curar e consertar memórias dolorosas. Então foi só quando eu fui capaz de consertar memórias do passado e criar um novo significado, Sim, criar um senso de conexão, uma relação íntima com minhas feridas dolorosas, de reparação, que foi quando eu pensei, ok, eu tô seguro, tô livre, tô em paz comigo como eu estou, não preciso agradar você para me sentir amado, aceito e livre também. Pude dizer, ok, eu fico bem sozinho se essa relação não der certo, mas sim. eu não me abandono mais. E então isso foi uma grande parte, ter aquela jornada de cura e fazer o trabalho terapêutico nisso, né? Você pode dizer, Michael, pare de me entrevistar e não pergunte sobre minha parceira, mas eu estou curioso para saber se você conseguiu perguntar o que ela queria, quais eram as prioridades dela. Eu perguntei a ela bem cedo nessa conversa em que ela me perguntou sobre as minhas prioridades. Eu perguntei, o que é que você quer? Qual é a sua visão? Qual a sua visão para uma relação íntima de longo prazo, né? O que é que você acha? E eu já disse isso algumas vezes aqui, mas ela disse, bem, eu quero me casar e ter filhos. Isso é algo que eu valorizo. E eu disse, ok, legal, eu também valorizo isso, mas não posso dizer que nas primeiras semanas isso vai acontecer com a gente. Então eu tenho que me sentir seguro, preciso preencher o tempo, uma base. Então se você concordar com isso, É um sabendo que é um talvez, talvez, sim. mas se tudo der certo para que eu Sim, sinta sim. que sim, eu não posso me comprometer agora. Sim, E outra coisa também foi que eu disse, eu não vou compartilhar coisas com o que eu acho que não é o papel da responsabilidade que eu quero quando tivermos filhos. E é esse o tipo de parceiro que eu serei, né? E de ser pai. Agora talvez isso mude, talvez quando eu tiver filhos e tudo isso, meu papel de responsabilidade seja mais flexível, mude ou algo assim. Mas eu tô dizendo que é assim que eu vou ser. É assim que eu farei, eu vou fazer muito bem. E isso é o que eu não vou fazer. Eu não vou cumprir esses papéis e Sim, sim. responsabilidades. Agora eu vou estar totalmente presente, totalmente comprometido, totalmente envolvido Sim. em todas essas coisas, mas eu não vou fazer coisas que talvez sejam vistas na sociedade como deveria acontecer. E se você concorda com isso, eu me sinto mais visto, mais seguro, valorizado. Ela disse 100%, tô bem com isso. Funciona pra mim. Então foi ter essa clareza sobre o Sim. futuro e realmente conversar sobre grana, intimidade e filhos, tudo isso, desde o início. E não adivinhar o que eles estão pensando, né? Certo, porque é tão fácil inventar o que eles acreditam. Você nem meio sabe. que junta Você não as sabe de peças. nada. Você tem seu Nem próprio ideia. viés de confirmação, você tem suas próprias esperanças e desejos secretos que você então projeta neles e você simplesmente não sabe. Uma das grandes exato. surpresas para mim e que tem sido fundamental para a nossa relação comigo e com a Marcela trabalhando é que eu gosto de holofotes. Eu gosto dos holofotes, eu gosto de atuar, eu gosto de ser um líder, gosto de ter uma visão. Ela realmente não gosta disso, mas ama fazer o papel de apoio. E o que significou é que nos ajudou a negociar nossas carreiras sobre como nós Isso é cuidaríamos bom. disso juntos. E em vez de dizer, me sinto mal com isso porque provavelmente estou pisando no pé dela e provavelmente preciso me encolher para dar espaço a ela, nós pensamos, vamos resolver isso. E eu digo, esse é o meu trabalho, é ser visionário e tentar mudar o mundo. Essa é uma grande área de conflito. Eu acho que para muitos casais onde se você não sente que pode ser totalmente Sim. quem deve ser, ou Sim, se alguém está ressentido com o seu sucesso. Sim. Eu tive isso em muitas relações, onde eu senti que eu compartilhava algo que eu estava trabalhando e que eu estava muito animado, e era quase como se a pessoa ficasse triste porque Sim. não estavam fazendo isso por si mesmas. John Gottman, que mencionei anteriormente, escreveu um livro fantástico sobre os segredos de um casamento bem-sucedido. E uma das coisas intrigantes que ele descobriu através de sua pesquisa é que 70% dos problemas em um relacionamento são perpétuos. Eles não são resolvidos.
Isso para mim é uma descoberta muito libertadora, porque significa que há um monte de coisas em que pensamos estaremos perpetuamente em desacordo em torno disso. Então, o que estamos fazendo agora é aprender como navegar em nossos diferentes pontos de vista e em nossas diferentes maneiras de contornar isso. Então, isso me ajuda a descobrir como administrar os 70% que são perpétuos, que nunca vão mudar. Mas diz que 30% dos problemas dentro de um casamento são solucionáveis, resolvíveis e evoluíveis. E a capacidade de trabalhar nisso, então eu fico livre de ambas as coisas. É como aquele círculo sobre o que você pode controlar e o que pode influenciar. Você fica tipo, não posso controlar ou influenciar isso, mas posso descobrir como dançar juntos em torno de coisas com as quais nunca vamos concordar. Entre minha esposa e eu, ela é uma faladora, ela ama conversar, ela ama compartilhar isso. Eu sou horrível nisso. O que surpreende todo mundo, porque me conhecem como aquele falador, mas quando eu estou em casa, ai meu Deus, ela fala, o que você está pensando? E eu fico tipo, o que eu estou pensando? Ela pergunta o que aconteceu hoje. Eu tipo, eu estava em Los Angeles, falei com Luiz, sim, vou lembrar. E eu não acho que isso vai mudar. Então, temos nossa linguagem, nosso humor, e temos nossa maneira de lidar com isso quando faço o possível para contar as coisas, e ela faz o possível para não me interrogar, É, sabe? E então podemos realmente nos interessante. aprofundar em 30% das coisas e dizer, vamos melhorar isso, porque ambos estamos comprometidos com um ótimo relacionamento a longo prazo. Eu tô curioso, quais você acha que são os 4 ou 5 hábitos principais de indivíduos magnéticos que conseguem se comunicar com clareza e ter resultados incríveis em conversas e relações, sejam eles introvertidos ou extrovertidos? Quais são esses 4 hábitos que os tornam magnéticos e envolventes e cativantes para realizar tarefas, independentemente do tipo de personalidade? Acho que um dos principais hábitos, e já falamos sobre isso, é saber o que você quer, saber o que quer pedir, e isso imediatamente o torna bastante diferente das outras pessoas, porque muitas pessoas pensam, estamos conversando e nos comunicando, mas onde estamos? Qual é o objetivo? Se você conseguir deixar bem claro o pedido que tem e a esperança que tem um certo resultado, esse é um lugar extremamente carismático e poderoso para se posicionar. E como você estabelece isso? É a intenção por trás disso ou é dizer imediatamente? É saber o que você quer na sua mente, mas não dizer ou dizer, é isso que eu quero? O trabalho árduo é saber o que você quer. Então você negocia e navega o momento que está diante de você e da pessoa. Você tem que jogar com a pessoa, não apenas jogar as cartas que você tem na mão. O que é útil para mim é separar em qualquer conversa não apenas o que eu quero, mas quais são os fatos, quais são os sentimentos e qual é a interpretação dos fatos. Acho que as pessoas que são carismáticas na forma como se comunicam, muitas vezes têm a capacidade de não juntar todo esse tipo de coisa, que é o que acontece com a maioria de nós. Então, eu sei que conversar com você e se estou tentando avançar ou mudar alguma coisa, o que é realmente útil para mim, ter os dados e os fatos da situação. O que é surpreendente é que quase sempre há poucos dados. A maior parte do que estamos vivenciando em uma situação é essa combinação de nossos sentimentos e julgamentos. E muito do que nos impede de sermos magnéticos, carismáticos e convincentes assim, é a imprecisão de alguns de nossos julgamentos e sentimentos em termos de como realmente nos comunicamos. Então, eu sempre digo, ok, quais são os fatos? Eu preciso conhecê-los. Qual combinação de sentimentos e julgamento é mais poderosa para eu expressar e que serve a mim, ao outro e à situação? Porque muitos dos meus julgamentos não são tão úteis, eles são do tipo, você é um fracassado, você é um desastre, por que estou aqui, eu nunca deveria ter aceitado, isso está indo mal, isso nunca vai chegar a lugar nenhum, e toda essa conversa interna negativa acontecendo. Mas se eu estou dando feedback a alguém, talvez eu diga, olha, eu estou frustrado porque eu não tenho certeza se você entende o quanto importante é. Essa é uma combinação de sentimento e julgamento muito útil, especialmente se eu digo, aqui está o que eu quero. E eu estou triste porque parece que estamos presos e não tenho certeza de como vamos sair dessa situação. Então, o que eu quero é que procuremos um terapeuta juntos para obter apoio para resolver esse tipo de coisa. E essa ideia de dizer como você aprende a adicionar a profundidade do sentimento e da emoção para assumir seus julgamentos
para pedir o que você quer. Pode ser uma maneira realmente convincente de se comunicar de uma forma que pareça magnética, autêntica, fundamentada e humana. Uau. Ok, qual o próximo hábito? Parte disso é a autogestão e, e isso me foi ensinado por um amigo meu chamado Mark Bolden. Ele dirige uma empresa chamada Truthplane. Tem uma palestra fantástica no TEDx sobre isso. Principalmente se estiver na frente do público, o modo como você usa seu corpo e principalmente como usa suas mãos pode influenciar como o público vai se sentir ao seu respeito. Então, a linguagem que ele me dá é: seja o sinal mais forte na sala, porque o público responderá ao sinal mais forte na sala, eles sentirão o que você sente, eles serão o que você quer que sejam. Então eu pensei, ótimo, como eu quero que o meu público se sinta? Muitas vezes, para mim, o que eu quero é que eles se sintam encorajados e amados, que se sintam incríveis, leves e brincalhões. Então, eu estou pensando nisso em termos do que eu estou trazendo para a minha presença. Então, o que o Mark me ensinou foram essas 3 posições diferentes que você pode usar para se comunicar. É sobre onde você coloca as mãos, principalmente no palco. O crucial é o plano da verdade. Ele chama assim, é tipo, mantenha as mãos na altura do umbigo. Porque, na verdade, essa é a expressão mais vulnerável que você pode ter, porque você está basicamente dizendo, olhe para mim, esse é meu ponto fraco, minha barriga é meu ponto fraco, eu estou mostrando para você. Isso ocorre porque o corpo lidera o cérebro, então o corpo diz, se você está mostrando a ele seu ponto mais vulnerável, você deve se sentir seguro e deve se sentir confiante e relaxado. Isso faz você se sentir seguro, confiante e relaxado, e porque você é o mais forte sinal da sala, o público se sente seguro, confiante e relaxado. Então, se eu quiser mudar a energia da sala, simplesmente levanto as mãos. Então, você pode ver, só de levantar as mãos, mesmo que eu não tenha mudado o conteúdo, a experiência nesse momento, ela mudou um pouco. Se eu realmente quiser deixar um ponto claro, levanto minhas mãos aqui, todo mundo diz, não sei por que estou me sentindo tão bem agora, mas por algum motivo estou me sentindo bem aqui, eu fico tipo, estou dizendo a mesma coisa, mas acabei de levantar minhas mãos, agora estou aqui embaixo, então nos tornamos um pouco mais íntimos, um pouco mais vulneráveis e um pouco mais humanos em torno disso. Então, para mim, isso é encenação, que são essas maneiras sutis de preparar o público para responder ao sinal mais forte na sala, o que significa que você precisa deixar seu sinal claro, o que significa que você precisa ter uma intenção sobre como deseja que o público se sinta, e você precisa ter movimento no palco para realmente refletir isso. Essa é uma boa ideia. E há uma terceira coisa que vou acrescentar. Então, há algo realmente poderoso na preparação. Tipo, você percebe como está balançando a cabeça? É um movimento clássico de preparação. Então, se eu disser, Louis, estou prestes a te contar uma coisa e você vai me amar por isso. O que acontece é que você está balançando a cabeça, as pessoas em casa também estão balançando a cabeça. Elas ficam tipo, por que eu estou fazendo isso? Eu já amo isso e ele nem me contou ainda. Existe uma maneira de usar a linguagem para ajudar seu público a compreender e apreciar o que está prestes a acontecer. Como? Isso vai ser fantástico. Acho que você vai adorar o que eu estou prestes a te contar agora. É isso, esse sou eu preparando. O público nem percebe. Mas eu estou dando a eles a chance de prepararem seus cérebros e ouvirem de uma forma de coração e mente totalmente aberta. Essa pode ser a melhor coisa que você vai ouvir hoje. A segunda coisa vai ser fantástica. A segunda coisa vai ser fantástica. E é essa linha tênue entre estou manipulando o público quando faço isso e estou trabalhando duro para dar a eles a melhor chance de aproveitar ao máximo o que tenho para compartilhar com eles, para que se sintam presentes e servidos e deem minha melhor contribuição a eles. E eu estou fazendo tudo isso para ser um ato de serviço e todas essas coisas podem ser usadas para o mal e então sua intenção é significativa nisso. Certo, ok. Amo esses hábitos até agora. Teria mais algum que faria alguém ser um comunicador magnético e uma força para o bem? Bem, aqui está a minha preferência, Louis. Isso é um pouco estranho, mas eu estou apresentando, ou conduzindo um workshop, ou falando para um grande público. Eu passo muito tempo fazendo com que o público fale consigo mesmo. Como você faz Eu isso? digo, volte-se para a pessoa ao seu lado. É assim que eu começo uma palestra. Tipo,
Eu faço algumas perguntas iniciais, eu digo, em primeiro lugar, em uma escala de 1 a 7, quão ativo você planeja ser comigo nos próximos 90 minutos? Eles ficam tipo, oh. Eu digo, não me importo com o número que você escolhe, você pode escolher, você é um adulto. Não estou forçando você a fazer um 7, mas um seria sento lá atrás, estou pensando em tirar uma soneca, espero baixar minha pulsação para 30 e poucos, e nem queria estar aqui. 7 seria, eu estou feliz por estar aqui, estou tão animado, essa é a palestra que eu esperava, é fantástico. Então minha segunda pergunta é, pontue de 1 a 7. Quanto risco você correrá comigo nos próximos 90 minutos? Não me importa com o número que você escolhe, mas um é sem risco, ok? Espero não pensar nada novo, aprender nada novo, nem conhecer ninguém novo. Eu espero que tudo não me afete em nada. 7, por outro lado, é... Eu tenho limites pessoais ruins. Eu vou falar sobre assuntos do meu filho e como isso ainda me faz chorar. E se for necessário nudez, eu vou tirar toda a roupa. Isso é um 7. Todo mundo ri. Se você conseguir fazer o público rir desde o início, eles se formarão como um grupo e gostarão mais de você. É ótimo. Então, a terceira pergunta que eu faço é... Em uma escala de 1 a 7, quanto você se importa com a experiência das outras pessoas que estão aqui na sala? 1 é, eu odeio essas pessoas, isso é um pesadelo. Eu estou nessa conferência de grandeza e estou me sentindo preso, eu nem gosto de nenhuma dessas pessoas, eu pensei que fosse uma conferência sobre carros, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. 7, por outro lado, diz, eu amo essas pessoas, eu sou um deles. Eu farei tudo o que puder para contribuir com esse grupo. Então eu convido as pessoas a aparecerem. De certa forma, é uma versão de como trabalhar com qualquer pessoa que é tipo, vamos conversar sobre como funcionamos juntos antes de começarmos a trabalhar. Legal. E eu estou preparando eles para dizer, olha, eu estou tomando uma decisão sobre como vou aparecer, sobre quanto risco vou assumir e tomando uma decisão sobre como eu vou contribuir. Porque eles não tinham realmente pensado nisso antes de se sentarem, eles só estavam lá porque dizia, esteja nessa sala às 9 horas para a palestra de abertura. Eles estão no modo de destinatário passivo. Então eu digo, agora levante-se e encontre um parceiro. Costumo fazer uma ou duas perguntas, tipo, fale sobre o ponto alto da semana para você, a pessoa com o cabelo mais comprido vai primeiro, dando-lhes uma certeza clara sobre quem vai primeiro. E o burburinho na sala aumenta porque todo mundo está falando sobre um ponto alto, é uma conversa eu, você, bem ali. E até agora eu não ensinei nenhum conteúdo, estamos agora entre 10 e 15 minutos de um discurso de 90 minutos, então eu dou muito tempo do tempo. Mas você construiu conexão. Eu construí uma conexão, dei autonomia ao público, dei a eles a sensação de serem vistos e ouvidos. Muitas vezes conhecem alguém novo que não conheciam antes e eles acham que eu sou brilhante. E você não fez nada. Bem, eu fiz, eu saí dos holofotes e disse, deixe-me colocar os holofotes em você para te lembrar de como isso é brilhante. É incrível. É muito bom. Então você pode ver como esta é uma versão ampliada do que estávamos dizendo anteriormente sobre o coaching. Muda a conversa de eu ter autoridade para fazer com que você descubra algumas coisas e tenha autoridade. Isso é poderoso. Eu estou constantemente pensando, como eu posso entregar autoridade e poder a outras pessoas, até porque eu sou um branco, hétero, autor de best-seller, acadêmico do Rhodes, alto, devastadoramente bonito, blá blá blá, tenho todas essas cartas de poder e também de privilégio. Então meu trabalho é perguntar quanto posso doar, com que rapidez, para convidar outras pessoas a receber um pouco disso, porque tenho muito que posso doar sem diminuir quem eu sou. Isso é muito inteligente e um bom hábito a se fazer, porque eu aprendi desde cedo, não por escolha, mas... Bem, acho que foi... pode ter sido por escolha, eu não tive outra escolha, pois quando eu fui a conferências e eventos e saídas de networking, eu não me achava esperto ou inteligente ou que tinha algo a oferecer. Eu não achava que tinha nenhuma habilidade. Eu não tinha confiança para contar minha história, nada disso. Então, eu fiquei muito bom em fazer perguntas a outras pessoas e continuei fazendo a próxima pergunta e nunca dizendo nada sobre mim. Sim. No final da noite, as pessoas me apresentavam e todo mundo dizia, cara, esse aqui é o cara mais interessante aqui. E eu não disse nada. Certo. Eu só perguntei, mas eu não falei sobre mim. Você estava interessado neles, o que torna interessante para eles. Sim, sim. A pessoa mais interessada da sala é a mais interessante da sala. Eu penso que sim. E quando você se interessa pelo público, tem valor de se conectar, Sim. se sentir bem, você se torna mais interessante para Certo. eles, porque é mais provável que eles escutem você assim, dessa Exatamente. forma. Eu acho que é um poder poderoso e
realmente o conecta mais profundamente e te permite trabalhar com quase todas as pessoas que estão Sim, sim. dispostas a participar ativamente disso. Isso tem a ver com o assunto do seu livro, Como Trabalhar com Quase Todo Mundo. São 5 perguntas que a gente estava analisando para construir melhores relações. E como você sabe, o nosso público sabe também, a qualidade da nossa vida está direcionada à qualidade das nossas relações, das conversas, das emoções, sentimentos, experiências que você tem nessas relações. E é sobre isso que se trata ter relações mais profundas e gratificantes. Então seu livro discute isso. Além disso, faça do coaching um hábito que vendeu mais de 1 milhão de cópias, ajuda as pessoas a terem conversas melhores e terem ferramentas e habilidades para aprender a como se conectar melhor com as pessoas em todas as esferas da vida. Eu quero que as pessoas se certifiquem de comprar isso, a gente vai linkar tudo aqui. O que é que mais a gente está deixando passar? Tem mais alguma coisa que as pessoas precisam saber ou ouvir para apoiá-las mais profundamente nas suas relações, na aceleração da vida de forma positiva e na obtenção de tudo que desejam? Bem, eu vou dizer 2 coisas. Uma é um pouco mais tática, que gira em torno de, bem, qual é o melhor relacionamento possível? Meio que cobrimos isso, mas é para inculcar as pessoas. Possui 3 elementos. Precisa ser seguro, sobre o que você falou bastante, a importância disso. Precisa ser vital, o que significa que precisa ter vida, e também ser reparável. Seguro e reparável, acho que nós já conversamos. Mas só quero salientar que a segurança psicológica é muito importante. Mas não quero um relacionamento que seja apenas psicologicamente seguro. Quero um relacionamento onde eu também possa ser psicologicamente corajoso. E essa é a vitalidade. Em qualquer relacionamento, você com a sua parceira, eu com a minha parceira e as pessoas com as suas empresas, estou tentando construir nossa versão de um relacionamento que seja seguro, vital e reparável. Eles são diferentes em cada relacionamento porque é um relacionamento único. Mas eu quero a combinação certa. Isso é legal. Esse é um nível tático. Então, se eu fosse pedir alguma coisa a esse público, seria que fossem as pessoas que são corajosas o suficiente para começar isso. Já falamos algumas vezes sobre o poder de estender a mão. Alguém me disse outro dia, ninguém gosta de ser a primeira pessoa a dizer olá. Todo mundo gosta de ser cumprimentado. E uma das respostas que as pessoas têm para essa ideia de ter uma conversa fundamental, aquela conversa sobre como trabalhamos juntos e não sobre no que estamos trabalhando, é que talvez seja um pouco estranho, muito provavelmente vai ser realmente um pouco estranho. É tipo, você não teve um modelo, provavelmente nunca fez isso antes, mas ser a pessoa corajosa o suficiente para dizer, ei, antes de começar, ou já estamos nisso há um tempo, vamos parar um pouco e realmente olhar um para o outro, do outro lado da mesa, como estamos fazendo agora, e pensar como podemos trabalhar melhor juntos, para o nosso bem, para a nossa felicidade, mas também para o sucesso do trabalho que estamos fazendo. Como seria isso, então? O que eu espero é que as pessoas tenham coragem de estender a mão. Isso é lindo. A gente vai fazer a chamada para ação para as pessoas agora. Meu amigo Jess Isler diz que todos os dias ele se aproxima de 3 pessoas na vida, faz perguntas interessantes e faz com que elas se abram. Então eu diria a todos que estão ouvindo para entrar em contato com pelo menos uma pessoa por dia, enviar uma mensagem, fazer uma pergunta dessa, checar como estão e me contar nos comentários, né? Se eles respondem, o que é que isso desperta em você, depois de entrar em contato e ter essa coragem e ver os bravura. comentários e ver como acontece. Pois Acho é. que a magia está prestes a acontecer. Exato. Michael, mais uma vez eu quero garantir que as pessoas comprem um livro, Como Trabalhar com Quase Todo Mundo, comprem e comprem uma cópia de Faça do Coaching um Hábito. Você está no mbs.works, mbsworks no Instagram e em todas as redes sociais, a gente vai linkar tudo aqui. Vocês podem entrar na Amazon, comprar livros também e ver tudo lá. E essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final das conversas, se chama As 3 Verdades. Sim. Então imagine que você vai viver o quanto você quer, vai realizar tudo o que quer, mas por alguma razão vai ser seu último dia na Ok. Terra, daqui a muitos anos. E por alguma razão, nesse cenário hipotético, você tem que levar todo o seu trabalho contigo. Sim. Então ninguém vai ter acesso a essa conversa, Certo. nenhum livro que você escreveu, que você vai criar, Sim. tudo vai para o outro lugar. Sim. Mas você deixa para trás 3 lições para o mundo, 3 coisas que você sabe que são verdades a partir de tudo que você viveu e que você queria compartilhar com os outros. Uma ótima Quais seriam pergunta. essas 3 lições para você? As 3 lições para mim seriam ficar curioso por mais tempo, porque a magia começa a desbloquear quando você consegue ficar curioso por mais tempo.
Você vê algo novo nas pessoas por quem tem curiosidade, o mundo fica de uma forma diferente quando é curioso. A segunda lição seria: nós desbloqueamos nossa grandeza trabalhando em coisas difíceis. Então eu acho que esse é provavelmente um tema que ressoa alto aqui, mas é ter a coragem de dar um passo em direção ao que eu chamaria de uma meta digna, algo que é emocionante, importante e assustador. Não é apenas sobre fazer o trabalho, mas é desvendar a si mesmo para que o seu eu futuro possa te chamar. Existe uma versão futura sua, que é o próximo nível de você. Quando você faz as coisas difíceis, é isso que o abre. E permite que a próxima melhor versão seja evocada. E acho que a terceira verdade, sobre a qual falamos um pouco no último segmento, é: seja a pessoa que estende a mão, porque as pessoas estão solitárias e as pessoas acolhem alguém que estende a mão e diz: como vai você? Como posso ajudar? Ei, eu estou aqui. É um presente poderoso para dar às pessoas. Isso é lindo. Eu quero te reconhecer, Michael, por sua sabedoria e sua capacidade de se comunicar de forma clara e eficaz, e por ser curioso o suficiente para fazer essas perguntas para si sobre como ser um melhor comunicador, um melhor amigo, um melhor amante, um melhor treinador e tudo isso. E pegar essas informações e simplificar para o resto de nós. Porque eu acho que muitas pessoas têm dificuldades, elas são solitárias porque não possuem habilidades para se comunicarem melhor. Então eu te agradeço por você organizar tudo isso, criar esse trabalho, compartilhar com a gente e estar a serviço da humanidade. Eu gostei muito disso. Mais uma vez, eu quero que as pessoas sigam você, confiram tudo, mbs.works, é onde elas podem ter essas informações e os links para os livros. A gente vai linkar tudo aqui também. Mas a pergunta final para você é: qual a sua definição de grandeza? Eu acho que é a expressão máxima da melhor versão a serviço das pessoas que você ama. Eu ainda estou concentrado no que você fez. Portanto, é um viés de confirmação. E não importa o que você diga, eu vou fazer com que você se encaixe na narrativa que eu quero, que é o que você fez. E isso foi uma coisa muito importante porque eu tinha visto isso. Eu sabia Cara, isso é como você difícil. poderia fazer isso.